como eu faço download da malha de município do IBGE. Nesse link aqui, que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo e também no site de processamento digital, é o FTP do IBGE. Ele é simples, você pode até memorizar mentalmente. ftp://ftp.ibge.gov.br. Você precisa abrir o seu navegador de internet e colar esse link. Muito bem, este é o FTP do IBGE, onde toda a estrutura do órgão ela está disponibilizada através de pastas. E cada pasta vai enviar você para determinado tema. Eu quero trabalhar com a malha municipal mais atualizada possível. Então você deve buscar entre 2 projetos do IBGE num mapeamento sistemático, que permite que você venha obter malhas ou bases vetoriais em determinadas escalas. Por exemplo, eu posso clicar aqui em cartas e mapas, bases cartográficas contínuas, e aqui agora eu tenho a opção de realizar o download de base da BC100, BC25, BC250 e a BSIM. O que significa cada um desses projetos? Aqui são projetos do mapeamento sistemático associados a determinada escala. Então, BC100 significa Base Cartográfica Contínua Orientada à escala 1 para 100 mil. Base Cartográfica Contínua Orientada à escala 1 para 25 mil. Base Cartográfica Contínua na escala 1 para 250. E por último aqui, a famosa BSIM, é a Base Cartográfica Contínua Orientada à escala do milionésimo, ou seja, 1 para 1 milhão. Se você tem um trabalho um pouco mais geral, você pode usar a BSIM, porque ela tem as geometrias de uma forma mais generalizada, não muito detalhada. Então, a BSIM seria interessante para localização ou para algum projeto que eventualmente você tenha. E esse projeto você não necessite de um dado muito bem desenhado, muito bem preciso. Então, ela atende muito bem para vários projetos de mapeamento. E também nós temos aqui, entre a BSIM, e nós temos aqui a opção mais detalhada, essa base é bem interessante, a BC250. Ou seja, geometrias, a escala de precisão da geometria na escala 1 para 250 mil. Tem outros aqui que porventura, o IBGE está trabalhando em cima, mas essas bases não cobrem o Brasil todo. Por exemplo, a base cartográfica na escala 1 para 100 mil não cobre o Brasil todo. E também, obviamente, a base cartográfica na escala 1 para 25 mil. Então, você deve trabalhar a nível de Brasil com essas duas bases. BC 250 para projetos onde você quer uma base de um município mais bem detalhado. E a BSIM, na escala do milionésimo, que eu utilizo muito, disponibilizo muito no site de processamento digital. Então, vamos supor que você queira a BSIM. Vou só utilizar a BSIM para esse procedimento. Então, está aqui. Versão 2010, versão 2014, versão 2016. Então, você tem a base na escala 1 para 1 milhão e a versão dessa BSIM. Então, o IBGE vem aprimorando esse trabalho. Então, vou buscar aqui a mais recente. E agora você tem o formato. Você tem ali alguns formatos que já começam a ser conhecidos pela comunidade, que é o formato GeoPacket, o formato PostGIS e o formato mais conhecido de dado vetorial no mundo inteiro, o formato ESA de Shapefile. Então, ESA de Shapefile, vou baixar aqui, e aí você tem os temas. Como eu posso me situar em relação ao tema e o que tem dentro de cada tema? Você sobe o nível e procura em informações técnicas ou documentação da base cartográfica. Isso você pode aplicar para qualquer malha, em qualquer escala. Então, vou voltar para a área de download aqui do Shapefile, da BSIM. Vou baixar o tema que eu preciso, é o limite. Que é o limite de estado, limite de município, linha de costa. Eu preciso dos limites. Então, é um arquivo de aproximadamente 40 megabytes, é um arquivo pequeno, vou salvar link como? Vou salvar aqui, então vou chamar aqui dentro BSIM. Então, a base cartográfica orientada à escala do milionésimo mais atualizada possível. Então, eu realizei o download da BSIM para o meu computador. Perfeito.
Após realizar o download do arquivo, você pode descompactar na pasta apropriada. Vou descompactar os arquivos e estes são os limites referentes a BSIM. Limite terra indígena, limite de unidade da conservação, limite de unidade da federação e limite de município, que são as que eu uso como referência nos meus trabalhos de geoprocessamento. E agora eu vou arrastar os limites do município e também os limites dos estados do Brasil para o meu projeto do ArcMap. Esse aqui é o limite dos estados e abaixo dele o limite dos municípios. É importante notar que cada dado desse, de qualquer projeto do IBGE, você vai encontrar sempre na base de dados o nome, no caso o nome da localidade, e um código. Cada localidade está associada a um código. Isso significa que você pode realizar filtros no banco, na base de dados com essa informação. Por exemplo, para os estados do Brasil, quando eu abro a tabela de atributos, eu tenho o nome do estado do Brasil, deixa eu aqui habilitar a camada dele, o nome do estado do Brasil, Mato Grosso, e o código do estado. Então, a coluna nome armazena o nome do caso da afeição, e no caso, como eu estou trabalhando com os estados do Brasil, o nome do estado do Brasil. E a coluna geocódigo, o código do estado. Significa que qualquer dado iniciado em 51 tem referência direta com o Mato Grosso. Para exemplificar, vamos localizar, por exemplo, agora na camada dos municípios, a capital. Vamos localizar Cuiabá aqui. Você abre a ferramenta Seleção por Atributos e digita a seguinte sequência. Nome igual Cuiabá. Quando ele localizar esse dado na base, vou destacar aqui a seleção e verificar que Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, ela está com o código 51 seguido de outros dígitos. Então, o código do estado do Mato Grosso é 51. E o código do município é 5103403. Portanto, você deve sempre tomar como referência essa questão. Nome de afeição e o código da afeição. Isso tem relação direta com os limites pré-definidos pelo IBGE. Então, eu posso, por exemplo, utilizar esse recurso para filtrar a base de municípios de acordo com a minha necessidade. Olhando para São Paulo, por exemplo, com a ferramenta Identify do ArcMap, eu clico sobre São Paulo e vou descobrir que São Paulo pertence ao código 35. Portanto, todos os municípios iniciados em 35 pertencem a São Paulo. Então, posso desligar aqui, desligar essa camada, ligar a camada dos municípios. Para eu filtrar todos os municípios de São Paulo, eu posso definir uma query ou posso gerar uma nova camada. Posso seguir esses dois passos. Uma query eu vou usar essa base mesmo sem alterar e salvar como export data, eu vou gerar um novo arquivo. Então, vamos fazer pela query. Então, acessando as propriedades da camada dos municípios, define query builder. Você vai construir uma consulta. A consulta que você vai construir é com o apoio de algumas sentenças SQL. Por exemplo, geocódigo, like, espaço aspa única, 35, sinal de percentual e fecha aspa única. O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que ele vai selecionar na coluna geocódigo todos os registros iniciados por 35. Então, só vou ter aqui São Paulo. Quantos municípios eu tenho em São Paulo? Abre a tabela de atributos e você vai consultar 645 municípios. Isso é importante, trabalhar com filtro é importantíssimo para quem lida com geoprocessamento, para quem precisa dessas informações e dado um grande volume de informações, ele necessita filtrar somente o que ele precisa. Então, agora eu tenho aqui nesse domínio somente os municípios de São Paulo. Para remover a query, basta acessar as propriedades, query builder e limpar. Você vai limpar a query e vai devolver todos os municípios do Brasil. Ah, eu quero gerar uma camada de São Paulo. Então você faz uma seleção e depois usa a função export data. Seleção por atributos. Select by attributes. Você vai selecionar aqui a camada limite do município. E vai executar a mesma expressão, geocódigo
like, espaço, aspa única 35, sinal de percentual, fecha aspa única. Ele vai selecionar todos os municípios de São Paulo, daí você pode utilizar a função data, export data e salvar para o diretório que seja aqui do seu interesse. Então BSIM, eu vou aqui salvar no mesmo local, então o BSIM limite São Paulo municípios, vai ser o que? SP-MUN. Então, vou salvar como ponto .shp para ele saber que é um shape. Vou exportar aqui somente os municípios de São Paulo. Agora eu tenho a base de São Paulo independente da base do Brasil. Tudo isso é importante você aplicar no seu dia a dia e tirar proveito da questão dos filtros, da consulta e ficar um pouco por dentro do material disponibilizado pelo IBGE.